Dar uma visão metafísica da política, para isso vou me remeter lá para o primeiro agrupamento ali de condicionamento humano, pelo menos um dos primeiros, né, que é ali todo o sistema educacional, né, através do MEC ali, em sua grade de ensinamentos. É muito importante salientar que o MEC ele não possui uma disciplina que ajude o estudante a lidar com suas emoções, suas energias. Eu quero dizer com isso que o indivíduo cresce sem uma gestão de suas energias. Isso explica por que consultórios neurológicos psiquiátricos andam lotados, né? Porque o sistema educacional não te ensina a lidar com as suas energias. Na verdade, a preocupação é mais em tornar a pessoa um tipo ali de reprodutor mecanoide, robótico, de tudo. Então não se tem uma educação de fato para se achar a verdadeira vontade. Muito pelo contrário. Na verdade, o que se tem ali é um protótipo muito mal feito, por sinal, de toda uma linha histórica completamente manipulada e a ausência de disciplinas que realmente deixaria todo o ser humano aí podendo cuidar de si mesmo, que é o que não existe. Agora, o que isso tem a ver com a política? Bom, para nós termos aí políticos que lavam dinheiro, que fazem conluio com familiares, que têm falas grotescas perante a imprensa, falas de falta de empatia, todas essas tramóias governamentais, elas só existem porque esses indivíduos não são sábios. Porque se eles fossem sábios, eles não sentiriam necessidade de atrapalharem outras pessoas usando a política para isso. Então, um ser humano, primeiramente, ele deve saber governar suas próprias energias, governar o seu complexo ego-persona e também o seu psicomental, no que diz respeito ao mental concreto, lógico, e também ao corpo de desejos animal, conhecido como Kamarupas também, pelos hindus, e outras escolas dão seus determinados nomes para esse compartimento, onde se guardam as emoções. Então, nós não somos governados por indivíduos sábios. Nós somos governados por indivíduos que nem aprenderam a governar eles próprios, no sentido que eles não controlam suas emoções ainda. Então, isso se reflete também em uma mentalidade competitiva que a mídia tenta empurrar a qualquer custo, a mentalidade da esquerda contra a direita, né, tentando separar toda a sociedade nessa polarização do debate, né, tentando dar a entender que tudo é separado, né, sendo que na verdade tudo é uma coisa só. Não existe essa dicotomia de esquerda e direita conforme os indivíduos da sociedade acham. Muito pelo contrário, elas andam muito juntas. O próprio símbolo do Tao mostra isso, o próprio Yin Yang mostra isso, a própria natureza mostra isso, os próprios cursos da Terra mostram isso em seus solstícios e equinócios. Inclusive, esses dois tipos de sistema, né, ao se separarem, eles causam toda uma desarmonização no ecossistema. A ideia seria ali que realmente há uma diferença nas pautas, né? Ali há uma diferença realmente nas ideologias, nas pautas. Uma pauta é mais voltada para o conservadorismo, né? Para a conservação, e outra pauta é mais voltada para ali a questão da revolução, né? Só que se formos observar como a coisa realmente junto ao fluxo da Terra, nós veremos que toda a conservação ela já tem uma revolução inclusa.
a própria revolução ela já está inclusa na tradição, na conservação. Não existe uma coisa separada da outra. Você pode ver que a própria terra sempre se autoconserva, mas tem um momento no qual o fruto ele precisa ali de uma ruptura para poder emergir para a superfície. É muito comum ali, por exemplo, na astrologia aconteceria ali mais ou menos ali em Escórpio, e daí se envolve os mistérios de Plutão, de Deméter, de Diana e etc. Que é quando ali há uma interiorização do fruto até vir um ressurgimento ali. A astrologia também tem momentos na qual que ela afere ali mais precisamente o arquétipo de uma fênix ressurgindo. Então a revolução ela é muito necessária, porque sem revolução não se pode ensaiar o novo, e também sem a revolução o pulso ele fica estagnado. Então a revolução e a tradição não são coisas separadas. Toda tradição tem sua revolução. Se você for ver em teogonias antigas, todas as teogonias elas andam em conjunto, tanto com os deuses mais quitônicos e quanto com os deuses mais celestiais. Eles se entendem não como forças opostas, mas como as forças necessárias para a Terra naquele momento de atuação deles. Então havia um certo diálogo entre as coisas. Com o surgimento de uma mentalidade irracional materialista, através do apogeu de alguns grupos na sociedade, movimentos também como o racionalismo científico, depois a igreja protestante, movimentos que reduzem tudo ao sim ou não, a Deus ou o diabo, etc. Toda a mentalidade humana ficou querendo separar tudo, esquerda, direita, certo e errado, entendeu? Sendo que na verdade uma coisa está dentro da outra, elas não andam separadas. Toda essa ilusão de separação, quem causou na verdade foi um engessamento da consciência pós-queda. Quando a consciência ela saiu do paraíso, do Éden, da inocência, para um estado de material de queda, automaticamente ela contraiu nessa deixa todo um sentido de dualidade entre o observador e a coisa observada. Então tudo parece que está lá fora, tudo parece que é separado de si mesmo. Então a teia do universo, o próprio tecido universal, as próprias bandas de frequência que realmente cercam o universo, formando ali uma grande rede, uma grande web, ela ficou meramente despercebida. Os indivíduos começaram a se ver muito separados uns dos outros, e daí começaram a criar dicotomias, e elas passaram até então a figurar até no cenário político, onde você fica aí com uma esquerda e uma direita, sendo que na verdade, como eu falei, tudo isso é meramente uma ilusão aqui dessa dimensão. Essa dualidade é uma ilusão dessa dimensão. Na verdade não existe essa dicotomia, uma coisa só. Esses modelos foram muito vistos também nos esquemas sagrados que Deus usa de vez em quando para poder retratar toda essa missão aqui na Terra. Por exemplo, o modelo vermelho da esquerda tem a ver com a maçonaria francesa, o modelo azul da direita tem a ver com a maçonaria inglesa. O modelo vermelho da esquerda tem a ver com a tribo de Ismael. O modelo azul da direita tem a ver com a tribo de Isaac. O modelo vermelho tem a ver com a questão da Rússia ali, China, etc. O modelo azul tem a ver com os Estados Unidos, Israel. Então, toda essa questão era para o ser humano realizar uma integração entre ambas as forças. Era para ele tentar integrar o que já é uma e o que já é outra, e pegar daí um fio da meada para poder alinhar os princípios e achar um denominador comum para poder andar em equilíbrio com essa dualidade. Como o ser humano é muito infantil, muito criança, com um pensamento totalmente desequilibrado, voltado à guerra, ele não soube perceber toda essa linguagem divina. Ele acabou criando partidos e oposições que, diga-se de passagem, são patrocinados pelos mesmos grupos. Isso existe para realizar a velha teoria das tesouras. Você tem um tanto de poder vermelho da esquerda, depois um tanto de poder azul. Isso é tudo colocado de maneira
premeditada e também de maneira específica. Por quê? Porque dessa forma tu controla os dois lados do tabuleiro. Toda tese precisa de uma antítese. E os patrocinadores desses grupos sabem muito bem disso. Claro, eles têm um determinado ponto de poder, eles colocam, por exemplo, uma emissora para falar contra aquele poder, né? Eles colocam também ao governo. Eles realmente colocam um contraponto já de propósito para formar todo o teatro, para que aquilo ali fique conveniente, para que os indivíduos pensem que existam duas coisas opostas. Na verdade, o que existe é o controle dos dois lados do tabuleiro exercido pelo mesmo agrupamento de indivíduos, que realizam toda aquela dança de acordo a mudar para lá e para cá os seus determinados princípios e também determinadas vontades, dessa forma podendo aí realizar ali toda uma manipulação coletiva. Então todo esse processo aí de essa dualidade ridícula, ela não deve ser levada em conta, e as pessoas acabam levando isso muito a sério. Esse negócio de política, isso não é uma real poliética, na verdade. Isso, na verdade, é uma coisa ali que foi inventada por quem detém os domínios no meio de comunicação, e a pessoa fica imaginando que isso é uma real política. Depois eu vou falar aí da real política, a poliética, que trata-se da sinarquia ali do Saint-Yves d'Alvedry, do Fábio d'Olivier, etc. Que no caso é o modelo ali que ele incorpora em si toda a maestria de um equilíbrio real. Existem determinados sistemas geográficos. O próprio corpo humano, o próprio microcosmo é um modelo disso. Primeiramente, deve-se efetuar uma gestão em todo o sistema glandular e endócrino do ser humano. Cada vórtice de energia é uma cidade sagrada. A própria real vontade humana é o 8º cantão. Então, primeiramente, deve-se governar suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, para depois que todo mundo fizer isso, cada mônada poder obter por si só essa evolução, que as demais mônadas ao redor sejam também imantadas com essa egrégora, e que daí surja o apogeu de um governo que se preze, na verdade. Como eu falei, os políticos fazem todas essas porcarias a nível nacional e global. Por quê? Porque eles não são desapegados da matéria, porque eles não conseguiram controlar o seu próprio quaternário inferior, os seus próprios desejos, as suas próprias emoções. Então eles não têm a empatia necessária para com o povo. O povo, ele reconheceria um líder não por idolatria, mas sim de coração. Ele reconheceria realmente um líder de coração. Um líder, ele é reconhecido sempre pela questão do coração, nunca pela questão da idolatria, como é visto aí em pessoas que têm políticos de estimação aí. É isso por enquanto.